Olá, como vai? Tudo bem? É uma honra e é um privilégio poder estar aqui nesta ocasião para mais uma breve reflexão na Palavra de Deus. E para esta ocasião eu quero falar sobre o tema As quatro criaturas viventes cheias de olhos. As quatro criaturas viventes cheias de olhos. E o texto que eu vou tomar está em Apocalipse, no capítulo 4, do versículo 1 ao 6, que diz desta maneira: Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. O eterno Deus tem uma forma peculiar de revelar a sua palavra. Ele revela a sua palavra aos profetas e estes a escrevem em símbolos. Logo, por trás, entre linhas, há o mistério que, por sua vez, devem ser abertos e revelados ao povo de Deus, ao povo eleito do Senhor. Agora, Deus não muda, mas o homem muda. E o homem mudará de acordo com as circunstâncias da vida. Em Malaquias 3,6 está escrito: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Agora, é bom nós considerarmos que aqui, nesse momento, os 4 seres viventes, esses 4 animais espirituais, seres espirituais, contemplados na visão de João, vistos por João na ilha de Patmos. E esses 4 seres viventes, está escrito que eles permanecem ao redor do trono de Deus. Mas parece, a princípio, que eles estão protegendo Deus. Mas Deus precisa de proteção? Com certeza não. Mas o povo de Deus, sim, precisa de proteção. O povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, durante toda a história, ela precisa da proteção dos anjos de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Estas criaturas representam diferentes formas espirituais que Deus usa para lidar com as mudanças ou as circunstâncias humanas. No caso, enquanto o inimigo ele se levanta ou ele cria novas táticas para atacar o povo de Deus. O reino dos céus é uma dimensão espiritual superior, de modo que não é fácil descrever estes seres espirituais em termos humanos. Está escrito no Salmo 99, versículo 1. O Senhor reina, tremam os povos, ele está assentado entre os querubins, comova-se a terra. Deus tem querubins, uma forma especial de criatura ao redor dele. João ele foi arrebatado aos céus e viu Deus em seu trono com 4 criaturas espirituais ao redor dele. Quais as funções destes querubins? Qual é a função de cada querubim? A função do querubim é proteger, inspirar e guiar o povo de Deus. Está escrito em Apocalipse 4, versículo 2 e o versículo 6.
E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Olhos representam videntes, no caso aqui, seres super brilhantes, cheios de visões, cheios de inteligência. Por diante e por detrás está escrito. O que isso quer dizer? Eles conhecem o futuro e conhecem o nosso passado. Está escrito em Apocalipse 4, verso 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha um terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. É difícil descrever seres celestiais em nossas palavras, que normalmente descrevem seres físicos. João usa símbolos para descrever seus atributos. Um leão tem poder. Um bezerro é um jovem boi que é forte e que precisa de muito tempo para crescer. A terceira e a quarta era da igreja durou em torno de 1.200 anos, o que é mais da metade da história da igreja. O homem tem sabedoria e uma águia representa uma visão sobrenatural. O homem, sabedoria. A águia representa a visão sobrenatural penetrante que vem de cima, assim como a capacidade de subir mais alto aos lugares celestiais. A visão apocalíptica de João, o revelador, João, mostra os 4 seres viventes como criaturas separadas, cada um com seu ministério e tempo de operar. É como se a igreja do Novo Testamento tivesse passado por 4 etapas diferentes em sua história, o que levou a que cada atributo fosse enfatizado em um momento diferente. A igreja gentia se espalhou pelo mundo e ela passou por diferentes estágios na história da humanidade. A igreja primitiva enfatizou, no caso, o espírito do leão, o leão da tribo de Judá, a verdade sobre Jesus sendo a palavra de Deus, que foi escrita pelos apóstolos e outros escritores do Novo Testamento. A igreja primitiva somente cria no que os apóstolos haviam escrito. Após o concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo, a igreja foi forçada a aceitar falsas doutrinas que não estavam escritas na Bíblia. Argumentos sobre a divindade levaram os cristãos a matar outros cristãos, inclusive. Qualquer desacordo religioso começou a justificar o assassinato. Dezenas de milhões de pessoas morreram nesta era escura e suas consequências também. Este sacrifício foi suportado por cristãos que foram sustentados, foram fortalecidos pelo Espírito Santo, ou o espírito deste ser vivente semelhante ao boi, que simboliza o boi, um animal que nasce para trabalhar e ser abatido. Então, Deus começou a abençoar a sabedoria do homem, com o surgimento da Renascença por volta de 1400 depois de Cristo. Então houve a invenção da imprensa por volta de 1440 para que eles pudessem produzir Bíblias. A impressão de Bíblias e literatura permitiu que a reforma começasse logo após 1500, pois os ensinamentos dos reformadores podiam se espalhar rapidamente. Deus abençoou a erudição e a sabedoria humana neste tempo. Artistas talentosos, escritores, músicos, estudiosos começaram a surgir. Uma era de aprendizado floresceu que viu Martinho Lutero, na Alemanha, começar em 1517 a Reforma Protestante, para que o povo voltasse à doutrina da salvação em Jesus Cristo. Os reformadores usaram a sabedoria humana e a erudição para lançar as tradições da igreja. Em 1611 foi escrita a Bíblia do rei Tiago, que foi o auge
da criativa literatura inglesa. Isto foi verificado por mais de 150 anos antes de ser finalizado em 1769, para se tornar a espinha dorsal da propagação do cristianismo durante a grande era missionária. O homem começou a desenvolver a sabedoria e a sabedoria, no caso, científica, e a Revolução Industrial começou por volta de 1760. Os barcos a vapor puderam viajar pelo mundo para que as pessoas pudessem ir aos outros continentes. Os motores a vapor e as linhas ferroviárias abriram os continentes e permitiram que as pessoas viajassem para o interior. Esta foi também a época em que o grande reformador João Wesley, ou John Wesley, na Inglaterra, começou a usar a sabedoria humana, inspirada, inclusive, por Deus. Então ele começou a pregar a santidade e o amor fraternal. Wesley, ele evitou a política e salvou a Inglaterra dos excessos da Revolução Francesa. Então as atividades de divulgação de Wesley floresceram até a grande era missionária, que começou pouco antes de 1800. A sabedoria humana, então, levou a Bíblia ao redor do mundo, convertendo muitos à palavra de Deus, ao Evangelho de Cristo. Logo após 1900, Deus começou o revivamento pentecostal na América, que viu o batismo do Espírito Santo ser restaurado à igreja. Isto foi como uma águia voando. Uma águia voando. Os cristãos subiram para uma dimensão espiritual mais elevada, onde havia a manifestação dos dons e o poder do Espírito Santo. Nesta época, o conhecimento humano avançou para o motor de combustão interno, que tornava disponíveis os carros e os aviões. O homem podia agora literalmente voar para o ar como uma águia. A energia elétrica, ela foi aproveitada, começou a ser usada. Então o conhecimento científico e tecnológico explodiu enquanto o átomo produzia muitos de seus segredos que possibilitaram o desenvolvimento de computadores, energia nuclear, internet e os telefones celulares. A era da informação nos atingiu com uma onda de mudanças rápidas. Todos nós temos que aprender, desaprender e reaprender à medida que a informação muda a maneira como nós pensamos e como nós agimos também. Mas ainda faltava um aspecto. Como o conhecimento científico revelou os mistérios do átomo e se expandiu rapidamente desde o fim da Primeira Guerra Mundial, assim nossa compreensão da Bíblia permaneceu relativamente estática, pois ainda não podíamos desvendar seus mistérios básicos. Muitos mistérios na Bíblia ainda permanecem inexplicáveis, mas há uma escritura que se encontra em Apocalipse, no capítulo 10, verso 7, que diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Precisamos de uma visão de águia para esclarecer nossos nebulosos e embaraçados equívocos sobre os mistérios da Bíblia. Nas Escrituras é prometido um espírito profético, que no caso é o espírito de Elias. Está escrito em Mateus, no capítulo 17, verso 11. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Que Deus, em Cristo, vos abençoe e até o nosso próximo estudo bíblico.